O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe. Coluna aberta. Oficiais do Exército declaram novo golpe em Burkina Faso. Não sei se é um golpe dentro do golpe, mas talvez seja uma questão de geração. Tá? O que aconteceu? Vamos, primeiro o fato. No último dia 30 de setembro, na capital de Burkina Faso, o Ouagadougou, que você foi a primeira pessoa a falar aqui no programa Capital de Burkina Faso, de primeira, soldados tomaram a TV estatal de Burkina Faso, né, que é onde nós tivemos aquela tentativa de golpe, inclusive, em 2019. E que tivemos em 2015, né? Primeiro ano de Xadrez Herbal, a gente cobriu também esse evento. Declarando que o líder da junta militar, né, o presidente, o coronel Paul-Henri Damiba, estava deposto depois de 9 meses. Né? Lembrando, o último golpe em Burkina Faso foi 9 meses atrás. E a declaração foi lida pelo capitão Ibrahim Traoré. E o Ibrahim Traoré, ele foi aclamado presidente ontem, dia 6 de outubro. Tá? O capitão Ibrahim Traoré. E no seu discurso, né, de golpe, ele fala que, enfrentando a situação de segurança que continua deteriorando no país, nós, oficiais e oficiais juniores das Forças Armadas Nacionais, fomos obrigados a agir com o desejo de produzir a segurança e a integridade do nosso país, blá blá blá. Então, veja, nós tivemos o coronel Damiba, ele havia acabado de retornar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, e a declaração do capitão me dá a impressão de que acaba sendo uma questão ali um pouco de geração, de que você tinha os oficiais seniores, então coronéis, os eventuais generais, né? Nós não temos tantos generais assim em Burkina Faso, as Forças Armadas de Burkina Faso não são tão grandes assim, a polícia marca o exército, inclusive. E os capitães e tenentes de um lado, do outro lado. E aí você teve uma questão geracional, falando, não, vocês aí, se vocês têm umas ideias antiquadas, ou então vocês tiveram 9 meses aí pra fazer alguma coisa que der certo, a gente tá trocando tiro com os caras, vocês ocuparam o palácio e estão indo bem bom, então os tenentes e capitães derrubaram os coronéis e generais. Tá? Essa é uma possível leitura, tá? Uma possível leitura. Outro elemento também desse novo golpe em Burkina Faso é que é o seguinte: segundo a nova junta militar, o coronel Damiba, ele foi abrigado na embaixada francesa, lembrando que Burkina Faso foi uma posse colonial francesa, e tem anos que a gente comenta aqui da influência francesa nas suas ex-colônias, especialmente na região do Sahel, também com uma retórica anticolonial, antilegado colonial, que nós tivemos o golpe militar do Mali, por exemplo. Então, os militares que tomaram o poder agora falaram, olha, o Damiba foi asilado, né, foi recebido na embaixada francesa, e ele quer tentar dar uma contraofensiva com apoio francês, a partir da base de Camboinsin. E, junto com isso, a nova junta militar mostrou bandeiras russas durante ali uma passeata, né, para receber ali apoio de populares e tal. Né, de populares é bem noticiário antigo, né? Os populares acolheram aclamaram. E tiveram declarações de integrantes dessa nova junta militar de que eles poderiam eventualmente buscar auxílio estrangeiro na luta contra o terrorismo. Junto com tudo isso, o Evgeny Prigozhin, né, o aliado do Putin, que é o dono, fundador do grupo Wagner, ele postou
né, na rede social VK, que é a principal rede social russa, é o Facebook da Rússia, entre aspas, né, dizendo que o capitão Traoré é um patriota muito corajoso. Tá? Então, além de uma questão geracional, existiria também talvez uma disputa internacional de poder ali, com uma facção das Forças Armadas próxima da França, apoiada pela França. Lembrando que o Damibá, né, o coronel Damibá, o ex-líder, agora ex-líder, né, da junta militar, ele combateu cooperando com as Forças Armadas francesas, e a formação militar dele é nas escolas militares francesas. Tá? Então existe esse potencial elemento. E é importante destacar que, assim, embora a gente ainda esteja tateando um pouco, porque são eventos recentes, Burkina Faso vive um conflito, né? Você tem ali grupos extremistas, jihadistas operando dentro de Burkina Faso, você tem banditismo dentro de Burkina Faso, controlando parte do território que é muito rico em recursos naturais, né? Burkina Faso, que muita gente talvez conheça, né? Burkina Faso por conta do Thomas Sankara, né? Que foi o líder da sua... não é nem independência, né? Porque já era independente, mas o líder da sua nova identidade, rejeitando o antigo nome colonial, adotando uma nova bandeira, com um projeto... Ele compôs o hino também, né? Compôs o hino, né? Mas um projeto socialista de desenvolvimento. Então muita gente deve conhecer Burkina Faso por conta do Thomas Sankara, mas nos últimos anos, né, desde 2015, como o Matias lembrou, nós tivemos golpes de Estado e conflitos internos intermitentes em Burkina Faso. Então, não é exatamente um local em que você tem muito fornecimento de informações, muita disponibilidade de informações imediatas. Então, são dois elementos que a gente pode apontar com as informações que nós temos disponíveis e que, principalmente, um não exclui o outro. Tá? Então, assim, você pode ter tanto um conflito interno geracional nas Forças Armadas, quanto essa disputa internacional, né? E talvez também a ideia de que, olha, a junta militar deu um golpe há 9 meses, nesses 9 meses, né, nós não tivemos aí nenhuma melhoria, não tivemos... nenhuma mudança efetiva de janeiro para cá, então vamos dar outro golpe, vamos substituir esses caras e tentar uma mudança efetiva, né? Talvez esse discurso. Então é interessante a gente olhar essas possibilidades e, claro, ficar de olho nas informações que eventualmente vierem, nas informações eventualmente que a gente tem acesso no futuro próximo. De Burkina Faso, meu caro Matias, a gente vai para Guiné, onde o ex-ditador, o Moussa Dadi, ex-ditador militar, né, também o comandante de uma junta militar, né, o Moussa Dadi Camara, ele vai ser julgado, junto com outras 10 pessoas parte do seu governo, pelo massacre de 150 pessoas que ocorreu num estádio, né, em 2009, na capital Conakry, e também uma série de violências sexuais em massa contra mulheres, tá? Com mais de 100 episódios registrados pelas Nações Unidas, com possivelmente o número real sendo muito maior. Tá? Ele chegou ao poder um golpe em 2008, e em 2009 nós tivemos uma grande manifestação, né, no principal estádio de Conakry contra o golpe militar, e pelo menos 150 pessoas foram mortas pelas forças de segurança. Da Guiné, nós vamos passar pela República Centro-Africana, já que uma bomba na última quarta-feira, dia 5, deixou 3 soldados da missão de paz da ONU mortos. Os 3 eram de Bangladesh. Tá, o ataque foi na vila de Caita, perto da fronteira com Camarões. Da República Centro-Africana, nós vamos para a República Democrática do Congo, com 2 notícias. A primeira delas é que a República Democrática do Congo disse que o surto de ebola na província do Kivu, que fica na parte oriental do país, na província do Kivu do Norte, chegou ao fim.
Tá? O primeiro caso havia sido registrado no dia 22 de agosto e agora o surto de ebola no país foi declarado encerrado. Lembrando que nós ainda temos um surto de ebola no vizinho Uganda. Tá? O que foi encerrado foi o que foi declarado encerrado com colaboração das autoridades da OMS foi o surto na República Democrática do Congo. Tá? Lembrando que ali nós tivemos um dos surtos mais letais de ebola, né, entre 2018 e 2020, que deixou mais de 2.000 pessoas mortas. E a outra notícia em relação à República Democrática do Congo é que o presidente Félix Tshisekedi, ele substituiu o comandante das Forças Armadas da República Democrática do Congo. Tá? Foi empossado o Christian Tshisekedi Songesha, que é o ex-comandante da Guarda Republicana, né? uma das unidades de elite da República Democrática do Congo. Tá? Ainda não está certo se essa mudança ela tem ligação, né, com os protestos contra a MONUSCO, né, contra a missão de paz da ONU no país. Possivelmente também tem conexão com os choques fronteiriços, né, envolvendo grupos baseados em Ruanda. E possivelmente tem também ligação com aquela... possivelmente, tá? Não estou afirmando, tá, gente? Mas, lembrando, alguns meses atrás o Sergei Lavrov esteve no país e parte dos protestos contra a missão da ONU eram relacionados à ideia de que o país poderia ou deveria intensificar os seus laços militares com a Rússia. Então talvez possa ter ligação com isso também. Aí nós vamos para a África do Sul, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas é que o presidente sul-africano, o Cyril Ramaphosa, vai visitar o Reino Unido nos dias 22 a 24 de novembro. Ele se tornará, então, o primeiro líder estrangeiro que será recebido como chefe de Estado pelo rei Carlos III, ou Charles III, ou Príncipe Charles, como muita gente ainda vai ficar falando, né? Porque o cara foi príncipe por 50 anos. Né? Então, não, ele não foi príncipe por 50 anos, ele foi príncipe a vida inteira, né? Eu tô maluco. Teve até a piada, né? Que ele é o artista antes conhecido como príncipe. Então, o Cyril Ramaphosa será o primeiro líder estrangeiro a ser recebido como chefe de Estado pelo Carlos III. Lembrando que a África do Sul é uma ex-colônia britânica, né? Inclusive o maior diamante lapidado do mundo que está no cetro britânico foi encontrado na África do Sul durante o Apartheid, né? E hoje a África do Sul é integrante da Commonwealth, da Comunidade de Nações, que boa parte dos integrantes são ex-colônias britânicas e que busca manter elos culturais. Algumas continuam sendo. Algumas continuam sendo. Né? Busca manter ali elos políticos, culturais e socioeconômicos com o Reino Unido. E temos uma fronteira sobre isso. Sobre a Commonwealth e sobre a África do Sul. Também. E para quem fica perguntando, para quem comenta, o Fronteiras às vezes ele não acabou, ele entrou num hiato muito demorado por conta da pandemia, mas a gente vai inventar alguma coisa para a Copa do Mundo. Tá? Então, nem que seja um episódio só sobre o Catar, a gente ainda não sabe direito. Do Catar é praticamente certo. Um episódio sobre jogadores naturalizados, enfim. Um episódio sobre escravidão moderna. Dá pra fazer vários temas em relação a essa Copa no Catar, né? Infelizmente a gente tem que rir pra não chorar, né? Então, ainda na África do Sul, meu caro Matias, o governo apresentou seu plano de 8 bilhões e meio de dólares de transição para energia verde, tá? Afirmando que esse plano será financiado pela União Europeia, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, pois essas foram promessas feitas durante a última COP26, tá? De que esses países se comprometeram em Glasgow a financiar um aceleramento de uma transição para uma economia mais verde na África do Sul. Lembrando que agora, dia 6 de novembro, nós teremos o início da COP27, que será no Egito.
Da África do Sul a gente vai passar pelo Lesoto, né, que é um enclave dentro, né, da África do Sul, ali é outro país, mas uma república... Só faz fronteira com a África do Sul, né? É um processo de mitose. Sabe quando tinha que desenhar mitose, meiose na escola, assim? Eu sempre fui ruim em biologia. Não, eu era péssimo. Até hoje eu acho que a mitocôndria é um feijão, porque eu tive que aprender assim. A mitocôndria é o que parece um feijão. Então pronto. Mas hoje... Tá? Temos o início das eleições parlamentares no Lesoto. Tá? 120 cadeiras em jogo. Quem obtiver 61, ou fizer uma coalizão com 61 cadeiras, governa o país. Tá? Repito, eleições hoje. E o Lesoto é um país que tem um cenário de estabilidade política nos últimos anos, né? Basicamente desde a sua independência. Se tornou independente na década de 1970 e que fazia parte, inclusive, também ali da lógica do apartheid, né? Nós tivemos muitas populações africanas negras da África do Sul sendo expulsas, né, para o Lesoto. Aí, infelizmente, né, vamos passar pelo Moçambique com, infelizmente, a notícia de que o país registrou o seu primeiro caso de monkeypox, né, de varíola dos macacos, anteontem, no dia 5 de outubro. Desde o último programa, outro país, né, que confirmou o seu primeiro caso foi o Vietnã. Tá? Falando em número de casos confirmados, a liderança disparada é dos Estados Unidos, depois vem o Brasil com mais de 8 mil casos, depois a Espanha com mais de 7 mil casos, né? Fazendo aqui um breve boletim da varíola dos macacos. De Moçambique, meu caro Matias, nós vamos para a Tanzânia. Por quê? Na Tanzânia, um grupo da população Maasai, que é uma das populações nativas da África mais conhecidas do mundo. Todo mundo já deve ter visto imagens, né? Eles que os homens realizam aqueles saltos parados no lugar, né? Baseado apenas na impulsão, como parte de algumas cerimônias. Enfim. Que tem uma estatura média bastante elevada, né? Eles são bastante altos. Então, repito, a população Maasai você pode até de cabeça, assim, não tá ligando, mas se você digitar no Google, tá? Maasai, você vai ver uma foto e você falar, putz, já vi imagens dessa população antes, desse povo antes. Tinha um filme que o Kevin Bacon era um olheiro de basquete que ele ia pra África atrás de um jogador Maasai. Eu não lembro o nome, mas foi a primeira referência cultural que eu tive. Eu não conheço esse filme e talvez eu não devesse conhecer. Talvez se você não devesse conhecer. Kevin Bacon como olheiro de basquete. Mas o que acontece? Os Maasai entraram na justiça afirmando que o governo está expulsando eles de uma de suas terras ancestrais para promover o turismo. Tá? Por quê? Porque o governo da Tanzânia tem um projeto de criar um parque nacional de mais ou menos 1.500 km², mais um parque de preservação. O filme em português chama Um Gigante de Talento. Putz, eu acho que esse filme é referenciado em um episódio de Friends, inclusive. Tenho minhas dúvidas agora. Um Gigante de Talento. Tá bom, essa é só dica cultural. Não. E o governo da Tanzânia tem esse projeto de criar esse parque de preservação de vida nativa e, como parte desse parque, desse projeto, essas pessoas seriam expulsas de sua terra ancestral. E aí, nós tivemos confrontos, tivemos protestos, inclusive, e esse grupo entrou na justiça, tá, dizendo que que o direito deles a essa terra é garantido pela Constituição. E aí, a Corte de Justiça da África Oriental, que é baseada em Arusha, tá, afirmou que o projeto não fere a Constituição, o que os Maasai não conseguiram provar que estão sendo de fato expulsos e que as evidências de violência são inconsistentes ou apenas circunstanciais, tá? Segundo as autoridades Maasai, tá?
4 vilas estão dentro dessa área que vai virar um parque. O representante, né, o porta-voz do grupo, chamado Gebra Cambolê, disse que eles não estão satisfeitos com a decisão, acreditam que a corte errou e que vão recorrer. Até porque eles também afirmam que as leis da Tanzânia permitem que os grupos nativos, inclusive os grupos Maasai, vivam mesmo em parques nacionais se essas forem suas terras ancestrais. Inclusive, essa é uma das origens do fato dos Maasai serem muito conhecidos, porque eles vivem dentro do parque de Ngorongoro, que é um dos mais conhecidos do mundo. Então, quando aí vai ter documentário, vão ter filmagens, esse tipo de coisa, essas pessoas estão lá porque elas vivem lá há gerações. E agora eles afirmam que para esse parque eles estão sendo expulsos. Então, afirmaram que vão recorrer da decisão. Da Tanzânia, nós vamos para Ruanda, meu caro Matias, onde, na verdade, uma notícia ligada a Ruanda, né? Já que o Felicien Kabuga, que na década de 1990 era um dos homens mais ricos de Ruanda, e ele era dono de estações de rádio também, ele é acusado de ter financiado o genocídio contra os Tutsis no país, na década de 1990 e 94, e de ter disponibilizado as suas rádios, seus veículos de comunicação, para a articulação do genocídio. E o julgamento dele começou agora em Haia, né? Lembrando que nós tínhamos o tribunal, né, para os crimes do genocídio em Ruanda, que foi absorvido pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, né? Os procedimentos agora são em Haia. E o julgamento dele começou agora, essa semana. De Ruanda, nós vamos para Uganda, onde o presidente / ditador / dono do país, Yoweri Museveni, despediu o comandante das Forças Armadas, o general Muhoozi Kainerugaba, que é o filho dele. Né? Por quê? Porque o filho dele, né, ele decidiu, do nada, fazer uma thread no Twitter, né? Ele já havia feito vários tweets provocativos em relação a eventos africanos, né? Ele também chegou a twittar dizendo que ele apoia a guerra da Rússia na Ucrânia, enfim. Mas agora ele tweetou dizendo que o território do Quênia antigamente, né, era parte dos reinos de Uganda, né, como o reino de Buganda, e que, então, eles deveriam tomar o território. Tá? Tomar o Quênia, conquistar o Quênia, né, na base da força. Inclusive, falando, o nosso exército não precisaria de mais de 2 semanas para capturar Nairobi. E aí, obviamente, isso pegou mal, né? O Ministério de Relações Exteriores de Uganda já tacou ali os panos quentes, dizendo que nós temos relações harmoniosas, que valorizamos muito, e tal, né? E aí o pai teve que demitir o filho, que era o comandante das Forças Armadas, certamente por uma questão muito meritocrática, né? Então tivemos aí, e o presidente depois, né, pediu desculpas, né? Eu peço que os nossos irmãos e irmãs quenianos nos perdoem pelos tweets do general Muhoozi, né? Dizendo que, né, eu sei que o general Muhoozi é um panafricanista apaixonado, né? Porém o método correto para o panafricanismo é a interação nos fóruns disponíveis, né? E não tomar pela força das armas. Falando nisso, nós vamos para o Quênia, meu caro Matias, onde o novo governo liberou o primeiro uso de transgênicos nas suas plantações. Tá? Agora, o novo governo liberou primeiro, né, o milho transgênico, a plantação de milho transgênico, tá? De origem, as sementes, né, os produtos serão importados inicialmente dos Estados Unidos.
Tá? O governo dos Estados Unidos já havia anteriormente protestado contra o antigo banimento, né, agora antigo banimento do uso de transgênicos no Quênia, afirmando que ele prejudicava as relações comerciais e que prejudicava inclusive a própria segurança alimentar do Quênia. Tá? Então agora o Quênia liberou inicialmente, tá, o uso de milho transgênico nas plantações. É interessante destacar que o novo presidente do Quênia, né, o William Ruto, anteriormente ele foi ministro da Agricultura. Tá? Certamente era um assunto que ele já lidava antes, com pressões, lobbies, enfim. Então, tá aí o Quênia liberando o uso de transgênicos na sua agricultura. Do Quênia, nós vamos para a Somália, onde, infelizmente, um ataque do Al-Shabaab, na última segunda-feira, dia 3 de outubro, deixou pelo menos 20 pessoas mortas e 36 pessoas feridas, tá? Na cidade de Beledweyne, que fica a 300 quilômetros ao norte da capital Mogadishu. Eles atacaram o centro do governo regional, como disse, deixando pelo menos 20 pessoas mortas, infelizmente. Falando infelizmente, em pessoas mortas, no dia 4 de outubro, a Força Aérea Etíope, tá, realizou um ataque à cidade de Adidaero. Um dos alvos atingidos pelo ataque era uma escola que servia de abrigo para refugiados internos. O número de mortos está entre 50 e 65 pessoas, incluindo crianças, tá? E mais de 70 pessoas ficaram feridas. Então, é um evento aí trágico, né? Segundo o governo etíope, tá? O local era utilizado como uma base por forças separatistas. Tá? Segundo o governo etíope, que, claro, vai tentar justificar as suas ações. Né? Mas, repito, pelo menos 50 pessoas morreram. E, por outro lado, também em relação ao conflito na Etiópia, no último dia 5 de outubro, o governo etíope e lideranças da Frente Popular de Libertação do Tigray anunciaram que vão participar das conversas de paz que serão sediadas na África do Sul e mediadas pela União Africana. Tá? Esperemos aí que tenhamos um fim da guerra, não apenas um cessar-fogo, como tivemos anteriormente, um cessar-fogo que depois foi violado e levou à retomada das hostilidades e agora levou um ataque a uma escola que deixou mais de 50 pessoas feridas. Da Etiópia, vamos para o Egito. Por quê? Porque no último programa, meu caro Matias, a gente falou na Semana na História, né, dos 200 anos da publicação da transliteração da Pedra de Roseta. E agora, a principal associação de arqueólogos do Egito coletou mais de 2.500 assinaturas para solicitar ao British Museum que devolva a Pedra de Roseta. Então, justíssimo, né? Inclusive o British Museum devia devolver mesmo, né? Agora, esse é o tipo de coisa que vamos ver se o governo egípcio, né, vai comprar essa briga, porque, como a gente menciona aqui no programa, a gente tem uma briga entre Grécia e Reino Unido que já dura décadas, do governo grego, o Estado grego, solicitando a devolução dos mármores do Partenon, né, que o British Museum disse que adquiriu legalmente, né, porque o capitão do navio pegou no chão. Achei no chão, e aí levei, e aí vendi, então é uma compra legal, né? Depois eles ficam bravos quando são chamados de piratas, né? Pois é, quero ver se um dia então eu ver a coroa lá do Reino Unido no chão, eu vou pegar e falar, tava no chão, peguei, é minha, tomei. Vou botar ela na cabeça? Não vou. Vou sei lá o que eu vou fazer. Eu não vou ter essa oportunidade, então nem adianta pensar no que eu faria com... Você, nosso ouvinte, diga, o que você faria com a coroa do Reino Unido se você achasse ela no chão? Mas então o Egito solicitou justamente a devolução da Pedra de Roseta. Falando em patrimônio histórico, patrimônio cultural, meu caro Matias, uma briga interessante aí que... um momento Fronteiras Invisíveis aqui no programa. Esse programa vai estar cheio, viu? O Marrocos solicitou que a Adidas
tire de circulação, refaça a nova camisa da seleção argelina de futebol, afirmando que a empresa alemã, Adidas, fez o desenho da camisa argelina usando mosaicos conhecidos no Marrocos como selige, que são patrimônio cultural marroquino, tá? O Ministério de Cultura e Comunicação do Marrocos afirmou que é uma apropriação cultural, uma tentativa de roubo de um patrimônio cultural tradicional marroquino, tá? E que solicitam que a Adidas retire a camisa de circulação, tá? Ou então que admita que a camisa é baseada numa arte marroquina, tá? E aí vamos lembrar, né, meu caro Matias, que Marrocos e Argélia já travaram uma guerra entre si, nunca tiveram as relações mais amigáveis do mundo, e nos últimos meses, mais de um ano, na verdade, né, nós tivemos diversas declarações entre os dois países. A Argélia apoia a frente Sawari, né, ali no Saara Ocidental. Exatamente, eles estão em lados opostos em relação ao Saara Ocidental. E aí o que acontece? Eu fui dar uma olhada no assunto, tá? Novamente, a fonte dessa notícia é Al Jazeera, tá? A Al Jazeera, inclusive, destaca isso, o que eu vou mencionar agora, e depois eu fui dar uma procurada. O Zelige, ele é uma arte feita, né, usando cerâmica de barro colorida, criando mosaicos e padrões. E ela é presente em boa parte do norte da África e também na região da Andaluzia, na Espanha. Tá? É uma arte que tem origem berbere, inclusive, tá? E que vira... E que é um povo nômade, ou seja, não está delimitado em fronteira. Isso, no norte da África, né? E ela toma esse caráter de figura, de formatos geométricos, especialmente com a expansão do Islã, né? Ela ganha esse caráter que ela tem atual, essa forma que ela tem atualmente, com o Islã. Então ela é uma mistura de uma forma de arte que existia no norte da África, pré-Islã, com a chegada do Islã. Por quê? Né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Nossos ouvintes já podem ter percebido em fotos de mesquitas, quando visitaram uma mesquita, alguma coisa assim, que a arte ela é sempre baseada muitas vezes baseada em formas geométricas. Por quê? Porque o Islã não permite a representação de formas humanas, principalmente. Né? Porque quem criou o homem foi Deus. Então, só ele pode criar, fazer a figura humana. Então, esses formatos geométricos, esses mosaicos geométricos, eles não são exclusivos do Marrocos. Repito, eles estão presentes na região da Andaluzia, né, na Península Ibérica, que foi dominada pelos muçulmanos, e estão presentes na Argélia e também na Tunísia. Então, é uma briga política entre os dois países por um patrimônio cultural, mas que no fim das contas é muito difícil para o Marrocos, no caso, provar que, olha, não, isso daqui é exclusivo nosso, tá? Porque você tem a presença desse tipo de mosaico, repito, em diversos outros países, diversas outras regiões. Então, acaba sendo uma disputa. E também no Marrocos, tá? É importante deixar claro, tá? Então, em muitos locais no Marrocos, mas também em outras regiões. E se esse caso tivesse ocorrido alguns anos atrás, a gente poderia até pensar que teria por trás a Puma, né? Já que é a fornecedora da seleção marroquina. As duas empresas surgem de uma briga entre irmãos, né? Os irmãos Hasler, né, no interior da Alemanha, mas agora as relações já estão normalizadas, né? E eu não sei se entra, né, nesses cálculos, mas tem o fato de que o Marrocos vai para a Copa e a Argélia não. Também tem isso. Então, às vezes, o Marrocos está falando, olha, né, poxa... Está chamando a atenção
para eliminação do rival. Pode ser. Ou então, que você falou, né? A camisa do Marrocos é da Puma, né? Então, não sei. Às vezes a Federação do Marrocos ficou puta com a Puma, sabe? Por que vocês não pensaram nisso antes? Pois é. Mas se bem que uma das camisas do Marrocos para a Copa do Mundo é inspirada no modelo de 98, que é muito bonita. Então, ponto pra Puma, que cagou em várias outras camisas. Eu particularmente achei a maioria das camisas da Puma feias, Mas nessa do Marrocos mandaram bem. Mas eu não vou comprar nenhuma mesmo, Também. porque tá tudo caro. Né? A camisa nova do México, por exemplo, né, que é mó bonita e tal, mas... A camisa reserva, né? Tá maravilhosa, mas, pô, R$400 tá louco. Pois é. Mas, Adidas, se quiser mandar, eu aceito, viu? A gente combina alguma coisa, faz um jabá. Pois é. Manda... O tweet que eu fiz da camisa da seleção mexicana deu mais interação do que o da própria Federação Mexicana. Pois é. Então, tá aí, ó. Então tá aí, Matias Influencer. Manda 2 do México, tá? O maior número que vocês tiverem. E 2 da Argélia, antes de vocês tirem de circulação, porque daqui a uns 20 anos ela vai estar valendo uma nota. Pois é. E pra gente fechar esse nosso giro, a gente termina mesmo, né, um giro pela África, nós vamos até Gâmbia, onde, infelizmente, nós tivemos mais de 30 crianças que morreram devido a problemas agudos nos rins, muito provavelmente derivado do uso de um xarope para tosse produzido na Índia pelo fabricante Maiden Pharmaceuticals, tá? E que esse xarope ele estaria com níveis completamente elevados de alguns componentes. Tá? Teria tido ali um erro no processo industrial e, obviamente, também um erro no controle de qualidade. E aí, pelo menos 30 crianças morreram de problemas agudos nos rins derivados do uso desse xarope. Infelizmente, aí uma tragédia.